Porque só aí há um fruto, que parece grão de café, de que a ave se nutre. O macho é lindo, a fêmea é pequenina, não tem a mesma plumagem. Ele me apareceu com tal adorno. Joana, então, alertou-me, continue falando. Ele veio andando, triunfalmente, se pode falar, como se deslizasse. Comecei a ouvir uma música no ar. Uma melodia de ordem ritual, aquela melodia infinita, em muitas vozes, que balsamizava o ambiente. Mas, esqueci-me de um detalhe. Quando entrei, do lado esquerdo, estava uma mulher deitada ao solo, visivelmente paralítica, no palco, e no lado direito estavam dois outros paralíticos, igualmente deficientes nas pernas e nos braços. O espírito veio vindo, chegou-se até mim e, naquela grandiosidade, disse-me, chamou-me Huracán, eu sou tido como o Deus que criou o povo azteca. Sou teu amigo e teu irmão. Venho para encerrarmos a nossa noite. Continua. A mente dele, entretanto, era tal que a minha se inundou de inspiração e, dentro do tema da imortalidade, eu dizia, terminando, para vós não é estranho o tema da imortalidade, porque quando Huracán desceu à terra, tomou do lodo do riacho para formar a raça azteca, soprou-lhe a imortalidade da alma. E comecei a contar a história do povo azteca, que não conhecia, mas que me chegava em clichês psíquicos transmitidos pelo espírito. Ele foi até a mulher paralítica e curvou-se. Foi até o outro lado, curvou-se e chegou a mim, envolveu-me por detrás e me senti flutuar. Ele atravessou meu corpo e, chegando, naquele imenso corredor, eu já estava terminando o tema. Ele abriu os braços, necessitei de muita imaginação para entender, e por ideoplastia eu vi numa forma cerimonial do povo. Sobre a cabeça estava uma moldura de águia, nos dois braços cresceu uma plumagem e ele, de repente, como uma seta voou, e, ao voar, naquela inclinada em direção ao infinito, deixou um rastro de luz, com os braços abertos, ficando sobre o povo uma imensa cruz dourada, flutuando no ar, que gotejava uma luz violácea dourada prateada. Eu terminei a palestra e percebi que as pessoas choravam. Notei cair sobre a multidão flocos de luz e todos ficaram como que revestidos de um ectoplasma de luminescência invulgar. Sentei-me, fechei os olhos, e a chuva parou. Nesse momento, eu disse a Joana de Angelis, que pena, se a chuva tivesse parado antes, meu filho, por que recalcitras? Tu achas que deves dizer a Deus o que fazer? Se choveu, havia uma razão. Esta região está invadida por lutas camponesas, pela guerra civil que ronda Guatemala, provinda de El Salvador, da Nicarágua, de Honduras. Estas almas estão sendo aliciadas pelos fomentadores das guerras pelas terras. Elas não sabem o que é direito de terras, mas estão sendo envenenadas para matar e morrer, e quando foi anunciada a palestra, o mentor da comunidade pediu aos céus que uma tempestade varresse o ar, retirasse os miasmas. Eu me lembrei de Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, ao referir-se ao fogo purificador para limpar a psicosfera, e agora, prosseguiu ela, que a mensagem terminou, esses vibriões mentais, essas construções pestíferas do ódio foram afastadas ou destruídas pelos raios, os trovões, a chuva, e a paz permanecerá neste ambiente. Nunca suponhas que o Senhor não sabe. Aprende a submeter-te sem sugerir. A solenidade foi encerrada. A cruz permanecia no ar como nunca vi nada igual antes, em 40 anos de mediunidade consciente. Fui saindo, e quando passei pela senhora paralítica, muito comovido, aproximei-me, passei-lhe a mão na cabeça e perguntei-lhe, a senhora gostou? Veio um rapaz, um indiozinho, correndo, e respondeu-me. Ela não fala espanhol, só azteca e o maia. Então, pensei, meu Deus, ela não entendeu nada. Vendo o meu interesse, o jovem intérprete esclareceu, esta senhora é minha mãe. O senhor quer saber alguma coisa? Pergunte-lhe se gostou da palestra. Ele inquiriu e traduziu-me a resposta, sim, ela gostou. Volte a perguntar-lhe, insisti, se me compreendeu. Ele indagou e respondeu-me, não, ela não compreendeu, ela entendeu, ela sentiu, não é necessário falar quando se pode penetrar a ideia. Admirado ante tal resposta, prossegui, indague-lhe o que ela veio fazer. Mas não esperava resposta. Ela falou através do intérprete,
Eu vi o Deus e ele me disse que eu trouxesse os doentes e os aleijados para escutar o emissário do Senhor. O emissário do Senhor? Ela me olhou, profundamente, e completou, o Senhor tem a voz de Deus. Eu vi chegar o Deus Huracane e senti o rociar de suas asas abençoando-nos. Ela falou qualquer outra coisa e o filho esclareceu-me, mamãe o está abençoando. Ela é quem recebe as mensagens do nosso Deus. Ele mandou que se espalhasse pelas aldeias que o emissário do Senhor viria a Coatepec, e que todo mundo viesse escutá-lo. Eu tomei aquela mão engelhada, olhei aquela mulher sofrida, encostei a minha na sua cabeça e ela sorriu. Quase não se podia mexer. O rapazinho então esclareceu-me, nós moramos a quase 30 quilômetros daqui. Mamãe veio amarrada num cavalo e eu vim no outro, puxando-a. Ouvindo-o, senti-me envergonhado. Fui levado pelo jovem aos outros 2 paralíticos e um deles falou-me, nosso Deus mandou dizer que se nós viéssemos ficaríamos curados. Estamos esperando que o Senhor dê a ordem. Hesitei, emocionado, mas Joana orientou-me. Mande levantar-se, meu filho. Eu vi que não tinha fé que remove montanhas, porque sendo um homem racional, naquela hora a primeira coisa que pensei foi, quem sou eu? Mas, num momento como aquele é o Cristo quem está em nós, naquela hora não somos nós. Joana me deu segurança e amparo. Ficou atrás de mim e tornou a dizer-me. Fale, meu filho. Aproximei-me, e, olhando fixamente, disse-lhe. Você crê em Deus? Creio, respondeu-me. Então, levante e ande, em nome de Deus e de Huracane. Venha. Ele foi escorregando do palco como quem ia cair. Quiseram segurá-lo, porém, pedi que o deixassem. Ele caiu mais ou menos em pé e qual um pêndulo de relógio oscilou. Equilibrou-se e deu o primeiro passo. O silêncio em todo o salão era total. Todos permaneciam numa postura de dignidade, como se já soubessem o que iria acontecer. Nenhum grito, nenhuma emoção. Fé. A fé que nos falta. E o amor. Ele andou, segurou o meu braço. Fomos até ali, voltamos até acolá. E eu? Indagou o outro, afobadamente. Venha, o Senhor está mandando também. Venha, em nome de Deus. Ele foi desentortando, como se estivesse obsidiado, padecendo de uma obsessão física. Não era um paralítico orgânico. Recordei-me, imediatamente, de que Kardec narra, no capítulo 23, do Livro dos Médiuns, o caso de um obsessor que atuava nos jarretes de um homem, fazendo-o cair de joelhos diante de uma moça, humilhando-o terrivelmente. Mas, ele se foi retorcendo, e do seu corpo saiu um fluido, como um fumo, como que uma nuvem escura e ele começou a andar. Deus abençoe o emissário do Senhor, disseram repetidas vezes. A minha emoção foi tão grande que eu não saberia descrevê-la. Vi que estava na hora de ir embora, porque não podia suportar mais tão intenso estado emocional, um sentimento intraduzível. Só sei dizer que meu coração parecia querer arrebentar-se dentro do peito. Chamei o presidente e amigo anfitrião, que estava a regular distância, e pedi-lhe, quase sem voz. Vamos. Já que a chuva parou, vamos-nos embora. Fomos atravessando o salão. Olhei o relógio, eram 22h30. Alguém veio e me abraçou. Veio outro e fez o mesmo. E veio outro, mais outro. Quando cheguei à porta, após atravessar o largo recinto, faltavam 15 minutos para meia-noite. Eram o amor e a visão do Deus Huracane, porquanto vivendo eles no contexto de uma crença totêmica, é óbvio que a resposta espiritual se apresentaria de igual forma. Huracane seria, pois, o mentor, o guia espiritual da comunidade, que se apresentava conforme a concepção deles, uma águia que habita as grandes alturas, nas montanhas mais elevadas. A rua escoara, não havia mais água ou enxurrada. Não pude dormir. Durante um largo tempo não consegui dormir, porque o Deus Huracane havia vindo e a mensagem do amor tornara-se realidade em Coatepec. A preparação do ambiente, a chuva. A aparição do Deus Huracane e toda essa experiência vivida por Divaldo, na cidade de Coatepec, é uma das mais belas e comoventes passagens que já encontramos no riquíssimo acervo de vivências que a mediunidade a serviço de Jesus proporciona àqueles que, como médium baiano, a elegem como fanal de suas vidas. Algumas horas antes da palestra começa a chover. Divaldo menciona a intensidade da chuva,
os relâmpagos e trovões. Segundo os confrades que o convidaram, a chuva seria passageira, tal como acontecia diariamente. Apenas uma chuva tropical. Entretanto, conforme elucida Joana de Angelis, posteriormente, esta era uma chuva programada para um fim determinado. Pelo menos um mês antes da vinda de Divaldo, os moradores de toda a região haviam sido alertados para a vinda do emissário do Senhor. Houve uma programação de ordem superior para aquela população, constituída de almas simples e humildes, que, no entanto, estavam sendo induzidas a participar de guerrilhas, de movimentos revolucionários. Para isso, não hesitavam, os fomentadores da guerra, em contagiá-los com o vírus do ódio, da revolta, da violência. Gente de índole pacífica, apegada aos costumes locais, à terra e às tradições dos antepassados, vivia ali pelos vales montanhas sem preocupações de posses e conquistas. Coatepec, uma cidade perdida nos montes guatemaltecos, foi assim incluída no roteiro de palestras de Divaldo Franco. Uma mulher desse povo generoso, paralítica, e avisada espiritualmente que seria aquele o dia da chegada. Médium natural, fizera-se respeitada e acatavam-lhe as orientações. A mediunidade é parte integrante na vida de todos, na comunidade. Encarada com naturalidade, faz-se espontânea e autêntica, como parte de comunicação entre os dois planos da vida. Para o povo dessa região, constituído de índios e mestiços, a certeza na imortalidade da alma e na comunicabilidade dos espíritos é, portanto, decorrente de fatos concretos, não de teorias ou de abstrações filosóficas, distantes do seu alcance. A notícia se espalhou por todas as aldeias. Quase 4.000 pessoas acorreram ao Palácio de Metal. A médium paralítica veio amarrada ao cavalo, com a coragem da fé, de quem sabe e conhece. A chuva fora programada pela espiritualidade maior. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo 9 da segunda parte, os espíritos da codificação respondem a Allan Kardec sobre a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Vejamos o que dizem. 538. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza. Serão seres à parte, ou espíritos que foram encarnados como nós. Que foram ou que serão. A. Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita. Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenham. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos, como entre os homens. 539. A produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito, ou muitos se reúnem, formando grandes massas, para produzi-los. Reúnem-se em massas inumeráveis. É, pois, perfeitamente possível e admissível que a chuva fosse solicitada pelo espírito protetor da região, com o fim de purificar a atmosfera. Ao ouvir as explicações de sua mentora, Divaldo recorda-se do fogo purificador, conforme descreve André Luiz em Obreiros da Vida Eterna. Nesta obra o autor desencarnado relata a sua experiência na casa transitória, situada em região espiritual de densas trevas. Eis um trecho a respeito. Permanecíamos em região onde a matéria obedecia a outras leis, interpenetrada de princípios mentais extremamente viciados. Congregavam-se aí longos precipícios infernais e vastíssimas zonas de purgatório das almas culpadas e arrependidas. Na verdade, muita vez viajara entre a nossa colônia feliz e o plano crostal do planeta, atravessando lugares semelhantes, mas nunca me demorara tanto em círculo desagradável e escuro como esse. A ausência de vegetação, aliada à neblina pesada e sufocante, infundia profunda sensação de deserto e tristeza. Capítulo 6. É nessa zona sombria que o fogo etérico, purificador, vai atuar, em meio a trovões e relâmpagos. Recomendamos ao leitor uma consulta ao livro mencionado. A tempestade, no caso em pauta, teria sim, o mesmo efeito. O próprio Divaldo tem psicografado várias páginas, que estão em seus livros, nas quais existem referências acerca da poluição da psicosfera, bem como da possibilidade de contágio. Uma dessas mensagens é assinada por João Cleófas, inserida no livro Depoimentos Vivos, intitulada Reagentes Mentais.
O autor refere-se à asepsia da sala mediúnica, que está perfeitamente de acordo com a necessidade de renovação da psicosfera em toda a região de Coatepec, a fim de que os miasmas produzidos pelos disseminadores do ódio desaparecessem, propiciando assim a chegada de Huracan. Foi realizada, então, a purificação da ambiência espiritual para que o Palácio de Metal se transformasse em gigantesca sala mediúnica com 6.000 participantes. Atentemos para o que assinala João Cleófas. Ponto. Utilizemo-nos dos componentes da reação moral elevada contra os invasores microbianos das regiões inferiores da vida. Vibrões elaborados por mentes viciosas, corpos estranhos produzidos por entidades perversas, ideoplastias formuladas por fixações negativas, constituem fantasmas perturbadores que invadem a esfera do serviço, muitas vezes impossibilitando as realizações nobilitantes do trabalho. Ponto. Em qualquer ambiente em que se procedem a tais experiências vitais, o contágio desta ou daquela natureza, seja no campo da inoculação de formas vivas perniciosas à existência, seja da exteriorização deletéria de pensamentos destrutivos, consegue danificar os mais respeitáveis programas, desde que não nos encontremos devidamente forrados para investir nesse campo árduo, fomentando as produções relevantes. A explanação feita por Joana de Angelis, ao término da palestra, é ainda uma lição primorosa para todos os que se habituaram a reclamar contra os fenômenos da natureza. Observa-se, também, o zelo, a vigilância dos mentores espirituais das nações, das cidades, das pessoas. Para atender aquela região, defendê-la da contaminação do ódio e da violência, o espírito Huracan, Deus e mentor, estabelece, com base na programação de Divaldo, uma visita aos seus tutelados de maneira mais direta. Por certo, ele os atende por outros meios e vias, mas a palestra ofereceria o ambiente ideal para que se realizasse o fenômeno mediúnico, muito mais marcante que impressionaria, indelevelmente, o seu povo. O Palácio de Metal. O local não poderia ser mais surpreendente, dada a extravagância do nome, que faz supor uma edificação requintada. A multidão atende a um chamado e vem de todas as formas, enfrentando a tempestade, as dificuldades de transporte e de acomodações. O Palácio de Metal não tem nenhum conforto. Chove dentro e fora do recinto, mas o público se mantém numa disciplina incomparável, conquistada através dos próprios hábitos indígenas. Não há cadeiras. Todos estão de pé. Interessante analisarmos essa postura do público. Estão de pé, em vigilância. O corpo não se acomoda, não se amolenta, a mente está alerta e todos estão expectantes. Há no ar uma sensação diferente, que Divaldo sente ao chegar ao palco e contemplar, pela primeira vez, de frente, o imenso auditório. Uma emoção profunda o invade. Ele sente que as pessoas presentes aguardam algo. Era muito mais que um simples e habitual auditório. Não pelo número de pessoas, ele já falou para plateias maiores, mas pela especial vibração que capta no ambiente. Acostumado a todo tipo de público, habituado a transmitir emoções, a despertá-las, principalmente, através da palavra e da sua própria figura carismática, o médium sente, todavia, que lhe era pedido alguma coisa a mais. No momento, sem poder precisar o que, eleva o pensamento a Jesus e roga a inspiração. Observemos que ele diz, mentalmente: se Jesus não vier, o que será de mim? O orador baiano inicia a palestra. Fala sobre a imortalidade da alma, enquanto a chuva continua a cair. Algum tempo se passa quando um trovão mais forte, seguido de um raio, interrompe a energia elétrica. O Palácio de Metal mergulha na escuridão. Ninguém se mexe. As pessoas não se inquietam, como seria de se prever e como aconteceria com outro auditório qualquer. Há completo silêncio. No escuro, o enorme pavilhão de zinco transforma-se em imensa câmara mediúnica. Pode-se imaginar a azáfamo das entidades espirituais coletando o ectoplasma, recolhendo energia mental dos encarnados e utilizando Divaldo como médium dos fenômenos que viriam a seguir. Quando a luz se acende, o orador retoma a palavra. Mas está diferente, já não fala da mesma forma anterior. Inunda-se interiormente de um amor imenso por aquele povo simples que o ouvia, e extravasa este sentimento em vibrações e palavras. É neste estado que o vê chegar. A chegada de Huracan.
A descrição que Divaldo fez de Huracan dá-nos uma ideia da sua beleza e espiritualidade. Eu vi aparecer, à porta de entrada, um ser luminescente, estoico, em corpo espiritual como eu nunca havia visto antes com tanta beleza. Parecia um deus da mitologia, mas era um deus azteca. Ele estava de torso nu, uma compleição robusta, parecendo ter 2 metros de altura, uma perfeição, os olhos eram 2 lâmpadas que me alcançavam. Ele veio andando, triunfalmente, como se deslizasse. Ao mesmo tempo, ouviu-se uma melodia no ar, enquanto a entidade, aproximando-se de Divaldo, identifica-se, e, a partir daquele instante, inspira-lhe a palavra. A mente do médium, em sintonia com a de Huracan, inunda-se de clichês psíquicos, de ideias que vão sendo transmitidas para o auditório. Vale a pena transcrevermos um trecho, no qual o autor demonstra as etapas do processo da comunicação mediúnica. A decomposição do processo revela o seguinte: em todo sistema de comunicação, mediúnica ou não, o componente inicial é a ideia, concebida na mente daquele que deseja transmiti-la a alguém. É evidente que a clareza da comunicação dependerá fortemente da maior ou menor lucidez que existir na concepção da ideia original. O segundo componente do sistema é a expressão formal do pensamento. Aquele que deseja transmitir uma ideia, terá de traduzi-la de alguma forma, segundo o processo que tiver à sua disposição. Isso porque, nós não pensamos em palavras, e sim, em imagens ou impressões fugidias que passam pelo nosso consciente como frases velozes que precisamos agarrar às pressas para que não se percam. O primeiro trabalho é, pois, o de converter pensamentos, ideias, sensações e impressões em um sistema de códigos, sinais ou imagens sensoriais que sejam comuns a uma grande quantidade de gente. Se o pensamento deve ser expresso em palavras, há que fazer a escolha da língua. Se forem imagens, é preciso decidir quanto à forma, à cor, ao tamanho e ao processo de divulgação. Com isto chegamos ao terceiro componente do processo de comunicação, que é a interpretação por parte daquele que a recebe. É evidente, portanto, que a mensagem não é recebida na sua forma original, tal como foi concebida na mente daquele que a enviou, e sim, já convertida num dos meios usuais empregados para torná-la comum, ou seja, para comunicá-la. Isso quer dizer que ela passou por um processo de codificação, ao ser transformada em sinais ou símbolos de ideias que surgem no plano do nosso entendimento como representações das próprias ideias. É que, na fase atual da nossa evolução espiritual, ainda não podemos transmitir o nosso pensamento na sua forma original, com a dispensa dos símbolos criados para comunicá-lo. Cabe, assim, àquele que recebe a mensagem, descodificá-la para reconvertê-la à forma original e ser, então, absorvida como pensamento puro. Alcançamos o quarto componente do processo de comunicação quando a reação do recipiendário ao conteúdo da mensagem recebida é enviada de volta à fonte de onde proveio o feedback, provocando, por sua vez, eventual reação. Imaginemos o mecanismo em ação. O espírito desencarnado deseja transmitir a ideia de que a clareza da mensagem depende da pureza daquele que a recebe, ou seja, da sua boa predisposição psíquica e moral. De muitas maneiras se poderia vestir essa imagem, transmiti-la em palavras, prosa e verso, em imagens, coloridas ou não, fixas ou móveis, e até em sons ou em combinações audiovisuais, tão ao gosto da técnica moderna. O artigo de Hermínio Miranda prossegue com outras elucidações e recomendamos a sua leitura. Nessas 4 etapas descritas por ele, encontramos a mecânica do processo utilizado nas comunicações mediúnicas. Quanto mais evoluído for o espírito comunicante, mais velozes serão as imagens concebidas e exteriorizadas pela sua mente, evidenciando uma frequência vibratória de ondas curtíssimas. André Luiz afirma, em Mecanismos da Mediunidade, que as legiões angélicas se exprimem em raios super-ultra curtos. Se o espírito tem um padrão espiritual muito elevado, há necessidade de uma intermediação do guia espiritual do médium. Isso aconteceu com Divaldo, quando da comunicação de Teresa de Jesus, na cidade de Lisieux, França. Joana de Angelis, captando-lhe o pensamento, transmitiu a médium. A mensagem intitula-se O Amor e a Alma e está inserida no livro Seara do Bem. Ao entrar em sintonia com Divaldo, Huracan inunda-lhe a mente de clichês psíquicos, transmitindo-lhe,
Assim, a história da raça azteca, de acordo com o processo descrito por Hermínio Miranda. É oportuno observarmos que a maior parte das lendas e das tradições que integram o folclore de cada povo, traz um componente espiritual muito forte e verdadeiro, vestido, naturalmente, pelas formas e cores com que a imaginação popular o adorna. Huracan é o deus do povo e tem a forma de uma grande águia. Ao se retirar, passa através do corpo do médium e se posta no início do extenso corredor. Na cabeça traz a moldura da águia e surge em toda a beleza do ritual do povo azteca. Abre os braços que se cobrem de uma plumagem, e alça voo como uma seta, como uma ave, deixando um rastro de luz e, sobre o público, uma imensa cruz luminosa, flutuante, da qual escorria, como pingos, uma luz violácea, dourada. Em O Livro dos Médiuns, capítulo 6, questão 12, Allan Kardec indaga: os espíritos que aparecem com asas têm-nas realmente, ou essas asas são apenas uma aparência simbólica? Os espíritos não têm asas, nem de tal coisa precisam, visto que podem ir a toda parte como espíritos. Aparecem da maneira porque precisam impressionar a pessoa a quem se mostram. Assim é que uns aparecerão em trajes comuns, outros envoltos em amplas roupagens, alguns com asas, como atributo da categoria espiritual a que pertencem. Todas essas transformações, na aparência dos espíritos, são possíveis em razão das propriedades do perispírito, que obedece ao comando mental. Ainda no capítulo mencionado, o codificador, referindo-se à aparição dos espíritos, esclarece: quando o espírito nos aparece, é que pôs o seu perispírito no estado próprio a torná-lo visível. Mas, para isso, não basta a sua vontade, porquanto a modificação do perispírito se opera mediante sua combinação com o fluido peculiar ao médium. Ora, esta combinação nem sempre é possível, o que explica a não ser generalizada a visibilidade dos espíritos. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se, não basta, tampouco, que uma pessoa queira vê-lo, é necessário que os dois fluidos possam combinar-se, que entre eles haja uma espécie de afinidade também, porventura, que a emissão do fluido da pessoa seja suficientemente abundante para operar a transformação do perispírito e, provavelmente, que se verifiquem ainda outras condições que desconhecemos. A caridade e abnegação com que a espiritualidade maior atende aos seres humanos é difícil de ser dimensionada. Huracan é um dos benfeitores espirituais dos povos. Espírito de alta envergadura, atende aos anseios daqueles que estão sob a sua tutela, revestindo-se com a forma característica da águia sagrada a fim de ser identificado por eles. O deus azteca deixa no ar, sobre a multidão, uma cruz luminosa. Na espiritualidade maior, onde não existem quaisquer barreiras do sectarismo religioso, a cruz é um símbolo universal. Os elementos de força desse símbolo não encontram equivalência em nenhum outro. Em primeiro lugar, a cruz significa a presença de Cristo junto dos homens. Quando se quer evidenciar a sua presença, trazê-lo à nossa lembrança, é o símbolo mais utilizado. Outros significados, todavia, somam-se a este primeiro e maior deles. A cruz, pairando sobre as pessoas, ao mesmo tempo que evoca os erros humanos, traz uma mensagem de redenção. Carregar a cruz é redimir-se. Para ir até ele, conforme suas próprias palavras, é imprescindível tomar a cruz sobre os ombros e segui-lo. A cruz não é, pois, uma evocação de sofrimentos, de grilhões que escravizam o ser humano, de penitências que o martirizem, porém, isto sim, o caminho da libertação. A cruz, agora, é uma mensagem de esperança. Assim como ele, o justo, alçou-se aos céus pelas traves da cruz, assim também os homens encontrarão nela a redenção final. Jesus não permaneceu na cruz, embora os homens o queiram crucificar de todas as maneiras e atá-lo ao madeiro de sofrimentos que, na verdade, foram engendrados por nós e são apenas nossos. Bezerra de Menezes, pela psicografia de Divaldo, em bela mensagem incluída no livro Terapêutica de Emergência, intitulada Cruz e Cristo, afirma: o Cristo e a cruz do amor são os termos sempre atuais da equação da vida verdadeira, sem os quais o homem não logrará a liberdade. Huracan, espírito superior, Deus criador da raça azteca, uma civilização pré-colombiana, usando o símbolo da cruz, transmite uma mensagem de amor e paz,
Como a significar que somente Jesus é, verdadeiramente, o caminho, a verdade e a vida. As curas. Numa noite especial, num momento especial, Divaldo vive uma experiência extraordinária. O público respirava fé. Uma fé natural, espontânea e simples. Nenhuma conotação de fanatismo, nada que significasse um estado emocional de histeria coletiva animava aquelas pessoas. Apenas uma certeza tranquila e natural do amparo divino, do intercâmbio com os invisíveis e da proteção de Huracan. Estavam todos absolutamente certos de que Huracan viria, tal como fora anunciado pela médium paralítica, através do emissário do Senhor. Sabiam que o aviso da sua chegada, que ecoara pelos vales e montanhas da região, significava uma proteção direta a toda a gente. Por isso, acorreram em massa, desde cedo, carregando os filhos, vencendo distâncias e dificuldades, inabaláveis na certeza, e absolutamente seguros de que o Deus Huracan nos visitaria. O conjunto vibratório dessas pessoas é, portanto, a imensa corrente mediúnica a envolver Divaldo. O circuito mediúnico está fechado, completo, e o ambiente propício às atividades que o plano superior programara e que se desenvolvem num crescendo de emoções transcendentes. Todo o episódio é como uma majestosa e sublime sinfonia, que está sendo executada em acordes grandiosos. Joana de Angeliso está ali, a reger o concerto das emoções e dos sentimentos. Cada componente destacado na narrativa teve importante desempenho, mas foi a partir dela que tudo se tornou possível. Divaldo teve ensejo de esclarecer, em algumas ocasiões, que Joana entra em contato com os mentores espirituais dos países que são visitados e que as programações são feitas a partir dos acordos efetuados. Em Coatepe que tudo estava delineado, conforme entendimentos prévios com o espírito mentor, conhecido na região pelo nome de Huracan. No instante das curas dos dois paralíticos, grande parte dessa carga vibratória, portanto, fora canalizada para os enfermos. A cura é a mensagem de Huracan. É o sinete da sua presença para todo o povo. Aglutinam-se os elementos magnéticos e é essa força Divaldo dá a ordem de comando direcionando-a, impelindo-a. Joana o assessora e participa do processo. Há um perfeito desencadear dessas forças e dos sentimentos de cada um. A corrente de amor é a luz, é a vida. Os dois paralíticos estão expectantes. Adredemente preparados, sabem que algo diferente irá acontecer. O primeiro recebe a ordem e atende. Levanta-se, e, aos poucos, desempena-se, esticando o corpo, os membros, sob a ação fluídica que, penetrando os nervos, a medula, os tecidos, os ossos, as células, irriga-os com uma vitalidade nova que, à feição de um lubrificante desenrijece, tonifica, nutre. Ele vacila sobre as próprias pernas, balança-se como um pêndulo e consegue enfim equilibrar-se, sob o comando dessa energia poderosa que o invade e planifica interiormente. Dá os primeiros passos e está curado. O segundo enfermo, todavia, é um caso diferente. Trata-se de uma subjugação corporal, conforme explica Divaldo. Vejamos como Allan Kardec esclarece a respeito das curas, em A Gênese, capítulo 14, itens a 31 a 34, como se há visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Pela identidade da sua natureza, esse fluido, condensado no perispírito, pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito, encarnado ou desencarnado, é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade que, quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseje realizar a cura, seja homem ou espírito. Grifos no original. É muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio de exercício, mas, a de curar instantaneamente, pela imposição das mãos, essa é a mais rara e o seu grau máximo se deve considerar excepcional. No entanto, em épocas diversas e no seio de quase todos os povos, surgiram indivíduos que a possuíam em grau eminente.
Nestes últimos tempos, apareceram muitos exemplos notáveis, cuja autenticidade não sofre contestação. Uma vez que as curas desse gênero assentam num princípio natural e que o poder de operá-las não constitui privilégio, o que se segue é que elas não se operam fora da natureza e que só são miraculosas na aparência. Em relação à subjugação corporal, o codificador informa, em O Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 240. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corporal. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Traduz-se, no médium escrevente, por uma necessidade incessante de escrever, ainda nos momentos menos oportunos. Vimos alguns que, à falta de pena ou lápis, simulavam escrever com o dedo, onde quer que se encontrassem, mesmo nas ruas, nas portas, nas paredes. Vai, às vezes, mais longe a subjugação corporal, pode levar aos mais ridículos atos. Conhecemos um homem, que não era jovem, nem belo e que, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido, por uma força irresistível, a pôr-se de joelhos diante de uma moça cujo respeito nenhuma pretensão nutria e pedi-la em casamento. Outras vezes, sentia nas costas e nos jarretes uma pressão enérgica, que o forçava, não obstante a resistência que lhe opunha, a se ajoelhar e beijar o chão dos lugares públicos em presença da multidão. Esse homem passava por louco entre as pessoas de suas relações. Estamos, porém, convencidos de que absolutamente não era, porquanto tinha consciência plena do ridículo do que fazia contra a sua vontade e com isso sofria horrivelmente. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, cuja contribuição no campo das obsessões tem sido notável, escreve em Nas Fronteiras da Loucura, através do próprio Divaldo, na parte inicial do livro, intitulada Análise das Obsessões, a respeito da subjugação, o seguinte. Assim, a subjugação pode ser física, psíquica e simultaneamente fisiopsíquica. A primeira não implica na perda da lucidez intelectual, porquanto a ação dá-se diretamente sobre os centros motores, obrigando o indivíduo, não obstante se nega a obediência, a ceder à violência que o oprime. Neste caso, podem irromper enfermidades orgânicas, por se criarem condições celulares próprias para a contaminação por vírus e bactérias, ou mesmo sob a vigorosa e contínua ação fluídica de lacerarem-se os tecidos fisiológicos ou perturbar-se o anabolismo como o catabolismo, incidindo em distúrbio no metabolismo geral, com singulares prejuízos físicos. As curas são realizadas. As bênçãos recaem a fluxo sobre o Palácio de Metal, na pequena Coatepec. Espiritualmente, o grande pavilhão de zinco é um férico palácio, engalanado de luzes e irradiando claridade para toda a região. As emoções são superlativas e deixam Divaldo em um estado diferente. Como médium dessa carga vibratória de altíssima frequência, ele irá direcioná-la, mas, para que isto se dê, todo o seu cosmo psicossomático atua como um dínamo. No livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz afirma, o espírito, encarnado ou desencarnado, na essência, pode ser comparado a um dínamo complexo, em que se verifica a transubstanciação do trabalho psicofísico em forças mento-eletromagnéticas, forças essas que guardam consigo, no laboratório das células em que circulam e se harmonizam, a propriedade de agentes emissores e receptores, conservadores e regeneradores de energia. Para que nos façamos mais simplesmente compreendidos, imaginemo-lo como sendo um dínamo gerador, indutor, transformador e coletor, ao mesmo tempo, com capacidade de assimilar correntes contínuas de força e exteriorizá-las simultaneamente. Mais adiante, neste mesmo capítulo, o autor compara o gerador mediúnico ao gerador elétrico, esclarecendo ainda, que, assim como dispomos, em toda parte, de fontes de força eletromotriz, temos igualmente variados mananciais de força mediúnica, mediante a permuta harmoniosa, consciente ou inconsciente, dos princípios ocorrentes mentais, sendo possível observá-los, em nosso caminho, alimentando grandes iniciativas de socorro às necessidades humanas e de expansão cultural. Todo este comovente episódio leva-nos a reflexionar a respeito da infinita bondade de nosso Pai do Céu, que proporciona aos seres humanos,
Tal como prometeu Jesus, o ensejo sublime de crescerem espiritualmente, de tornarem-se o sal da terra, de serem a luz do mundo, de serem, afinal, deuses. Numa cidadezinha do planeta, pequena e simples, num dia qualquer, igual a todos os outros no calendário terrestre, num local insólito, junto ao povo humilde, Divaldo vivencia a experiência que Jesus promete àqueles que o amam e o seguem. 32. A Casa de Jesus. Algumas considerações sobre o ser cristão e ser espírita. Um espírita, nos moldes do cristão primitivo. Eu via os companheiros fazendo palestras, sem censurá-los, e saindo dali eram homens do mundo, pessoas comuns, agradáveis, tiravam seus largos períodos de férias, faziam estação de águas. Quando meditava sobre o cristianismo primitivo, o que me empolgava era ver os ricos se tornarem simples, os poderosos se tornarem amigos. E então eu notava que muitos companheiros se tornavam espíritas e, simples que eram, ficavam presunçosos, pobres que eram, ficavam com o status de ricos, sem ter os meios. Isso me chocava muito, porque, se o espiritismo é a reviviscência do cristianismo, conforme acreditamos, nós teríamos de viver à semelhança dos cristãos. Não é que se deva deixar as nossas roupas e andar maltrapilhos. Não é a postura externa, porque uma pessoa pode estar coberta de joias e ser simples, e outra pode estar pedindo esmolas e ser orgulhosa. Mas, é que o cristianismo tem de ser uma revolução interna, em que se veja, no próximo, a figura do irmão, realmente, e não a de alguém a que estamos beneficiando. Nós já adquiriramos a mansão do caminho, o lar de crianças, aquele tempo, mas havia muita gente que me ajudava. Eu apenas auxiliava banhando os internos, como até hoje o faço. Então, um dia, pensei, meu Deus. Todo mundo só pensa em fazer obra para quem vai viver, a maternidade, a escola, o hospital, a creche etc. E para quem vai morrer. Se nós cremos que a vida continua, temos de preparar a pessoa para a vida que irá enfrentar. Eu passava de ônibus ou de bonde e via as pessoas dormindo embaixo das marquises. Isso me provocava uma grande dor e dizia-me a mim mesmo, estão morrendo. Porque os hospitais não possuem lugar para acolhê-los, nem a Santa Casa de Misericórdia, sequer. Foi quando sonhei em fazer uma obra que fosse um desafio para a minha juventude. Não pensei em uma obra para outros trabalharem e, sim, para eu próprio trabalhar. Porque é muito cômodo construir uma obra para os outros se esforçarem, e os fundadores ficarem de longe. Assim, imaginei uma casa para se morrer. Um dia, conversando com Chico Xavier, propus-lhe: pergunte ao Dr. Bezerra o que ele acha desta ideia. O Dr. Bezerra informou-nos, então, que seria um trabalho de tal natureza, porque as pessoas pensam muito em obras, fazer construções e plantas e mil coisas e, enquanto estão discutindo, a caridade chega atrasada. Durante o tempo em que se está planejando, os pobres estão morrendo. Então, vamos começar atendendo o pobre no fogão de tijolo, até o dia em que possa ter o elétrico. Viajei a São Paulo para uma série de palestras. Estava numa reunião quando contei esta minha ideia, mas não dispunha dos meios para concretizá-la. Uma senhora presente sensibilizou-se com o projeto e, para minha surpresa, falou: Senhor Divaldo, eu sempre desejei ser útil. Sou uma mulher muito rica, da sociedade, e mesmo que eu queira visitar os pobres, mesmo que eu queira ir à favela, o meu marido nunca o permitiria, criando um problema doméstico. O senhor tem vontade de fazer isto e não tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro e a vontade, e não posso fazê-lo. Então vou dar-lhe os recursos para que o senhor concretize este trabalho. Quanto será necessário para adquirir uma casa como a que necessita? Eu havia imaginado uma casa dentro do mangue, da invasão, dentro da lama do mar. Respondi-lhe: 20.000 cruzeiros. Ela abriu a caderneta, preencheu um cheque e me entregou. Aqui está. Agora o problema é com o senhor. Vejam as bênçãos da divindade. Cheguei a Salvador, fui à região da invasão e encontrei uma tapeira. Uma ruína de taipa, feita com varas e barro, dentro da lama. Porque eu queria um lugar onde se pudesse levar uma pessoa em quase decomposição. Num lugar muito arrumadinho, o pobre não pode cuspir à vontade. Coloquei à porta uma tabuleta com o nome, Casa de Jesus. Tinha 2 quartos, uma saleta e uma cozinha que é um cochicho, uma palavra baiana,
que era um nada. E deveria ficar sempre aberta. Saímos e fomos recolher os que dormiam embaixo das marquises. Recolhemos um epiléptico. Ele teve tantas crises de epilepsia que ficou deformado, sofria de artritismo e reumatismo e consolidou várias juntas, não dobrava o corpo. Chamava-se André. Vivia em constantes crises convulsivas. Tinha uma ferida na cabeça que não cicatrizava. Colocamos até creolina para que os bichos saíssem. Eu era uma pessoa sensível. Nasci num lar modesto, mas asseado. Isso me dava uma repugnância de estômago, pela falta de hábito. Eu fazia os curativos engulhando e até vomitando, às vezes. Depois, ele, como epiléptico, na crise, perdia o controle dos esfíncteres. Eu e Nilson lavávamos. Nós, com alguns amigos, dávamos os plantões noturnos. Apareceu-nos uma senhora, Dona Antônia Vilas Boas. Ela me propôs, durante as horas em que vocês estiverem trabalhando, eu passo aqui para cozinhar, tomar conta da casa. Vou convidar umas amigas que frequentam o caminho da redenção. Assim, 2 ou 3 senhoras, pobres como nós, passavam o dia, enquanto nós, os homens, passávamos a noite. A casa ficava aberta 24 horas. Depois, veio um outro doente, que era psicopata e tivera um derrame cerebral. Em seguida veio uma senhora que eu encontrei na rua. Foi a cena mais comovedora da minha vida. Esta mulher teve varíola e amputação de uma perna, com câncer. Eu a vi atravessando a praça municipal, pulando, segurando-se a um pau, à guisa de apoio. Fui até ela, peguei-lhe o braço, coloquei-o em meu ombro. Havia um rapazinho moreno ao seu lado, em silêncio. A senhora quer ajuda? Indaguei-lhe. Quero, sim, senhor. Ela havia saído do hospital de isolamento e ia para um bairro muito pobre, muito longe, teria de tomar o bonde. Observando-a, a saltar, com toda a dificuldade, pensei, meu Deus! Como é que esta criatura vai pegar o bonde, depois de sair do hospital neste estado? Olhei ao redor e vi um táxi. Eu nunca havia usado um táxi, porque não podia. Fui até o chofer e perguntei-lhe por quanto a levaria até a casa. Ele falou uma quantia que eu não tinha e eu lhe disse. O que é? Indagou-me. É para levar aquela senhora ali. O que ela é sua? Nada, encontrei agora, esclareci. O chofer me olhou e respondeu, se você pode fazer a caridade, porque eu também não posso. Quanto é que você tem? Eu tomei do que tinha e lhe entreguei. Ele recebeu-o, dizendo, você dá a sua parte e o resto fica por minha conta. Eu a coloquei no carro com o rapazinho e fomos até onde o carro pôde ir. Quando chegou no ponto em que os buracos impediam a sua passagem, descemos e eu a carreguei. O rapaz ao lado, assistindo a tudo em silêncio. Levei até uma avenida de casas, um beco de casas, uma viela. Ela me apontou uma casinha humilde e quando chegamos à frente, uma moça veio à janela e falou. Aqui você não entra, para não contaminar meus filhos. A mulher começou a chorar. Aquela que expulsava de casa era uma filha de criação e o rapaz era o marido dela. Eu a colocara no chão e fiquei parado, pensando, e agora, para onde vou levá-la? Então lhe expliquei, se a senhora não tem para onde ir, eu tenho onde levá-la. Eu tenho a casa de Jesus, mas o máximo que lhe posso dar é uma cama patente, um colchão de palha, a comida e nada mais. Meu filho, eu estou na rua. Não tenho para onde ir. Era uma mulher que me pareceu fina pela forma que falava. A filha pegou uma mala e jogou-a na rua. Eram os únicos bens daquela criatura. Eu chamei o táxi. O chofer estava parado, olhando de longe a cena. Carreguei-a de volta ao carro e levei-a para a casa de Jesus. Foi a primeira mulher. Só havia homens internados. Esta criatura veio a morrer nos meus braços. Sabem de quê? Vitimada por lombrigas. Morreu asfixiada. Foi a morte mais terrível que eu já vi. Estávamos conversando. Ela começou a tossir e expeliu uma lombriga. Aí começou a vomitar. Eu fiquei apavorado. Peguei-a pelas axilas, levantei-a, mas ela morreu asfixiada, pois as lombrigas saíam pelo nariz, por todos os orifícios naturais. Tive um choque tremendo. Eu não pude fazer nada. Em momentos, ela morreu. Teria sido salva, possivelmente, com um purgante de óleo, se nós soubéssemos. Esta mulher antes de morrer, um dia,
me disse, pegue ali a minha mala e abra-a. Eu abri. Dentro havia um álbum de fotografias. Por incrível que pareça, esta mulher tinha sido embaixatriz do Brasil no Egito, na Tchecoslováquia, no Uruguai. Havia sido esposa de um embaixador, no passado, e terminou os seus dias terrenos numa situação dessas, porque a vida é muito incerta. Vivíamos ali, na miséria com os miseráveis. Eu tinha um salário, o Nilson também, tínhamos a casa de meus pais, onde morávamos, mas dávamos tudo o que recebíamos já que pedíamos a outrem, porquanto fica muito fácil fazer a caridade pedindo aos outros, a gente só entra com o sorriso e a simpatia, por isso, nós vivíamos ali, comendo a mesma comida, pois o dinheiro não dava para que fôssemos comer em outro lugar. Havia alguns poucos amigos que participavam deste trabalho, entre os quais o confrade Augusto Soares. Uma noite, eu me encontrava muito sofrido. Tínhamos 16 doentes, os colchõezinhos espalhados, tomando todo o espaço disponível. Eu estava pensando, o que vamos fazer? Nessa hora, o Dr. Bezerra me apareceu e contou uma história muito bonita. Duas damas, disse ele, muito ricas, da sociedade de Moscou, foram ao Teatro Bolshoi. Assistiram a uma peça, uma ópera, que retratava a história de um rei cristão que termina louco. As duas ricas damas, vendo aquela cena, choraram, comoveram-se e todo o teatro também. Quando terminou, elas saíram e encontraram um homem, à porta, pedindo esmola. Uma delas, comovida, tirou o pesado casaco de peles para dar-lhe, pois ele estava sofrendo o frio da noite de Moscou. A outra, porém, impediu-lhe o gesto, explicando: não faça isto. Quando chegarmos a casa mandaremos cobertores. Seu casaco é muito caro, ele não vai valorizá-lo. Ela deteve o gesto bom e concluiu: de fato, você tem razão. Vamos fazer como sugeriu. Vestiu o casaco novamente, dizendo ao homem: daqui a pouco eu lhe mandarei cobertores e agasalhos. Entraram na carruagem e foram para o palácio. Ao chegarem, tomaram chá com biscoitos, deitaram-se e esqueceram o necessitado. Pela manhã, a dama generosa lembrou-se do mendigo e chamando um lacaio recomendou-lhe que levasse os cobertores. Quando este chegou ao local, o homem estava morto. Morrera congelado pela madrugada. O Dr. Bezerra concluiu: enquanto se discute a caridade, o sofredor morre ao abandono. A caridade tem de ser o socorro do momento, depois discute-se o que se fará. Não fiques triste. Prossegue, assim mesmo, e confia. A casinha de Jesus me ensinou a trabalhar, a dar banho em doentes, a atender diretamente os enfermos. André ficava totalmente imobilizado e fazíamos tudo para atendê-lo. O outro, hemiplégico, chamava-se Aloísio, também era carregado. Durante 3 anos mantivemos a casa. Numa maré do mês de agosto, que é muito forte, as águas subiram e derrubaram a casa. Tiramos os doentes, rapidamente. Lá no caminho da redenção, o prédio possuía vários quartos e aí os alojamos, porque a maré tombou a casinha e o terreno sumiu. Um dia, quando cheguei para a reunião, Aloísio estava na crise de nervos. Aproximando-me dele, perguntei-lhe: como vai, Aloísio? Está melhor? Em meio à crise, num acesso de raiva, ele pegou o urinol e derramou-o na minha cabeça. Naturalmente me veio uma reação, mas, eu pensei, ele é um doente mental. Tive de limpar-me e trocar de roupa. Depois, quando se iniciou a colônia da fraternidade, no bairro do Pau da Lima, já não podíamos cuidar deles em outro local. Levamos Aloísio e o colocamos numa casinha. Ele morreu em nossos braços. Assim, nós nos preparamos para esse cristianismo de ação. Agora, as tias já estão ficando idosas. 8 anos atrás uma delas teve um derrame cerebral. Quase sempre, aquela que colaborou, quando idosa, é colocada em asilo. É com assento circunflexo muito cômodo. Lá, na Irmã Dulce, eu creio conseguir as vagas possíveis, no asilo de velhos, pois penso que não me seriam recusados. Mas, eu reflito que, se elas ajudaram a criar as nossas crianças, agora é a hora de tomarmos conta delas, enquanto viverem. Uma coisa comovedora ocorreu. Uma das meninas que ela criou, a Verinha, que já está com 18 anos, me informou: tio Divaldo, eu fico ajudando a tia Marieta.
Nós temos uma enfermeira, funcionários, é só chegar e mandar fazer o necessário, mas eu tenho de dar o exemplo. Porque é muito fácil amar a pessoa bonitinha, sendo difícil amar o aleijado, o feio, o doente. Eu comecei, também, a tomar conta dela, pois eu já adquiri o hábito de tratar dos doentes. Para mim, este é o cristianismo que me fez bem. Pregar é muito fácil, cuidar de crianças é muito gratificante porque nos agrada muito, mas, a caravana Alta de Souza. Certo dia, Alta de Souza me falou, meu filho, eu quero que você vá visitar os pobres da invasão. Assim, passamos a ir, levávamos sacos de queimados, balas, e distribuíamos. Hoje, nós temos 170 famílias, porém, famílias irrecuperáveis, de ancianos, de cegos, paralíticos, doentes, loucos. Acompanhamos-los até a hora da morte e fazemos o enterro. A primeira coisa que as velhinhas pedem, é que não sejam jogadas na vala, enroladas em lençol, pelo menos um caixãozinho. Temos de convidar os companheiros, não é que todo mundo vá dar banho em pobre, não é isto, para ação da caridade vivida, numa experiência que fará muito bem a nós mesmos. Devemos lidar com os loucos, os obsidiados, os feridos, os ingratos, porque com os demais a gente recebe a gratificação, nessa convivência agradável que estamos tendo. Está desaparecendo tudo isto, porque o espírito está ficando muito intelectualizado. Isto, a mim, me fascina, esse ângulo do cristianismo, porque aí não há ninguém para competir conosco, não há ninguém para ter inveja, para falar mal, porque ninguém quer ir lá, à lama. O exemplo de Chico Xavier a vida inteira é digno de aplauso, porque ele atendia na peregrinação com aquele povo todo, mas, os mais graves, os piores, ele visitava sozinho, nas noites de quinta-feira. Como eu faço as minhas visitas, nos buracos do pau da lima, de noite, escondido até do pessoal da mansão, para que ninguém vá comigo, porque, senão, quem faz a caridade são eles e não eu. E quando é que eu vou fazer a caridade? Se eu peço, as pessoas generosas dão e eu aplico isto para os que necessitam, mas esta é a caridade daquelas pessoas. Quando é que eu vou fazer a minha caridade pessoal? Que não tem de ser, necessariamente, com dinheiro. Portanto, eu vou lá, tenha visitas em casa ou não. Fazemos os natais todos, mas, depois, de madrugada, escondido, sozinho, eu saio com os meus pacotes para ir aos meus doentes, se é que posso chamá-los assim. Se eu for com a turma toda é uma beleza, mas é uma festa. E eu estaria exibindo os meus necessitados. Por isso, muita gente me vê, mas não me conhece. Um lugar para as pessoas morrerem. Tem-se um lugar para nós. A maternidade é cercada de preocupações e zelos. Tudo é feito para que o ser que reveste da indumentária carnal possa ingressar na vida terrena sob os melhores cuidados médicos e hospitalares. Tem-se um lugar para viver. Os direitos humanos reconhecem e proclamam o direito à vida, à moradia, à educação e instrução. Não obstante todos esses direitos serem reconhecidos, nem sempre o ser humano logra atingi-los. Entretanto, os esforços, a tendência geral são para que ele sobreviva tendo os seus mínimos direitos respeitados. Há uma luta social muito intensa, em todo o mundo, para que o homem melhore a sua qualidade de vida. Mesmo assim, a humanidade ainda sofre profundamente as sequelas de seu próprio estágio evolutivo, porquanto o homem continua sendo o lobo do homem, entregando-se a toda sorte de loucuras e, dilapidando os bens terrenos, dos quais é herdeiro, vai traçando o mapa das suas dores futuras. Um lugar para morrer. Poder-se-ia dizer, morre-se em qualquer lugar. Para morrer não há necessidade de um local especial. Morreu, acabou. Todavia, a morte deveria ser cercada de maiores preparativos, de um melhor cuidado, a fim de proporcionar ao homem um retorno mais equilibrado à pátria verdadeira. No Egito Antigo, a morte era cercada de solenidades. Os rituais severamente cumpridos e preservados visavam a propiciar ao morto um feliz ingresso nas paragens espirituais. Quase todas as civilizações antigas mantinham os ritos da morte, incluindo, também, o zelo com os que estavam para abandonar o corpo físico. A civilização ocidental, infelizmente, aos poucos, despojou o momento solene do desprendimento carnal de sua gravidade, do seu cunho espiritual,
reduzindo a um simples automatismo fisiológico. Um lugar para morrer, no conceito de Divaldo Franco, não seria, é óbvio, apenas um depósito de pacientes terminais, com o único fito de não os deixar